Vamos pro segundo momento, né, da nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade aqui só para vocês entenderem, né, como que aloja o tubo, né, na traqueia do paciente, né? Correta a colocação do tubo na via respiratória após as cordas vocais em um nível acima da carina, tá? Aí é um dispositivo que nós temos, a carina, né, aqui onde a gente abre e fica assim, balançando um pouquinho. Incorreta colocação do tubo no esôfago acima do estômago. Então tem que saber o local certo. Mas isso não é conosco, que quem faz isso é o médico. Porém, vocês terão que entender também, né? A enfermagem trabalha junto do médico, gente. Se não deu certo, o médico vai retirar e vai ter que fazer tudo novamente, tá? Então tá aqui certo, tem que ventilar de modo que vai ventilar os dois pulmões, tá bom? Tá aqui, ó, certinho, né? Pra vocês entenderem. A posição do laringo pega por baixo, né? Tá bem certinho aqui a posição para vocês entenderem. E é assim que funciona o processo de intubação, tá? Então, qual que é o procedimento, né? Como que a gente faz, como que a gente realiza esse procedimento? Informar o paciente, que eu já disse para vocês, mesmo se o paciente estiver inconsciente, ele tem que ser informado de tudo que irá acontecer com ele, porque mesmo ele estando, a gente nunca sabe se o paciente está inconsciente ou não, gente, tá? Às vezes ele está ouvindo tudo, tá? E a gente tem que ter um respeito pelo ser humano, pelo paciente e informar ele. Lavar as mãos, colocar as luvas descartáveis, primeiramente, né? Porque a enfermagem não precisa de colocar a luva cirúrgica, apenas o médico, tá? O procedimento: colocar água destilada no reservatório do manômetro, fluxômetro, tá? O nível máximo já tem lá, tá? Esse manômetro, né? E o fluxômetro é o dispositivo que coloca aqui no umidificador, tá? Esse umidificador é para ventilar, né? Para umidificar mesmo o pulmão e as vias aéreas, tá? Então esse é o procedimento, gente, de colocação do oxigênio no paciente, tá bom? Ajustar a concentração de oxigênio, tá bom? Isso aqui é o manômetro e o fluxômetro, tá? Que eu falei para vocês. Essa parte aqui, ó, é colocada o umidificador. Aqui está, vai até, dependendo da quantidade, vai até 300, tá? Litros de oxigênio. Aqui está a dosagem dos litros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, aí vai até 10, tá? Que, como eu falei para vocês no início, se é 1 é 25%, se é 3, então cada quantidade é uma porcentagem, tá? Então é importante vocês entenderem esse equipamento também. Vocês vão estar vendo o cilindro grande lá e tem o fluxômetro. Ele dá muito problema no hospital, que às vezes falta para paciente que necessita de oferta de oxigênio. Tem unidade que não temos o cilindro. O cilindro o oxigênio é canalizado, tá? Só tem a barra onde vem os gases para o paciente. Mas, porém, o fluxômetro tem que ter o fluxômetro, né? Porque o fluxômetro é onde a gente dosa o oxigênio que vai ser ofertado para o paciente, né? A quantidade que a gente vai ser ofertado. Porém, a gente segue a prescrição médica. Se é 3 litros, é 3 litros. Se é 6 litros, é 6 litros, tá? A gente nunca pode colocar por conta nossa, tá? É importante vocês entenderem isso, tá? Tem muita... mas é muito simples colocar oxigênio. Eu vou lá com o cateto, coloco e pronto. Mas tem que saber a quantidade. Você tem que seguir o que o médico prescreve, tá? Porque, dependendo, você vai superventilar o paciente e também prejudica o pulmão do paciente, tá? Então, tudo tem que ser com critério e cientificamente, tá? Igual eu falo, o trabalho nosso é científico. Temos que seguir o correto. Até porque, qualquer problema que tem, nós não temos como responder se a gente fez fora da prescrição médica. Então, tem que ser seguida a prescrição certinha, tá bom? Colocar máscara no catéter, né? Que a maioria das vezes tem que ser, né? Igual eu falei para vocês, se é máscara, né? De 6 litros, de 5 a 6 litros a mais, tem que ser máscara, tá? Até 5 litros pode ser catéter tipo óculos. Colocar o paciente em posição confortável, né? Porque geralmente quando o paciente está com dispneia, alguns, né? Temos que elevar a cabeceira, que ele sente um conforto melhor, tá? Mas isso aí também depende do paciente. Às vezes, se ele sentir melhor de uma posição, nós temos que respeitar e seguir, tá? Mas geralmente a gente eleva a cabeceira do paciente com dispneia, tá certo?
recolher o material, lavar as mãos, registrar na folha de anotações de enfermagem, aprazar e checar os horários na prescrição médica. Tá? Então, aprazar é os horários que vai ser ofertado, os horários que vai ser checado, tá? Esse oxigênio. E colocar os horários corretos na prescrição médica. Por quê, gente? O médico amanhã vai passar a visita, ele vai seguir o que você escreveu. Às 18 horas, paciente saturando 95, tá? Com 3 litros de oxigênio no catéter, tá? Então, nós temos que escrever corretamente para dar um ótimo segmento no tratamento do paciente. Ah, não é porque eu tenho que fazer bonitinho para o médico, não. Não é isso. Porque o trabalho nosso lá é profissional. Nós temos que realizar correto para dar sequência no atendimento, no tratamento deste paciente que necessita dessa ventilação mecânica, tá? Que necessita desse oxigênio, tá certo? Então, assim, é simples, porém é com critério, né? Temos que fazer corretamente, tá bom? Tá quase terminando. Então, o que eu falei para vocês é do cilindro, né? Tem gente que fala bala de oxigênio, né? Mas nós colocamos como cilindro, né? Aqui está o fluxômetro, né? Que é colocado aqui no cilindro, retira, testa, vê quantos litros que veio e ele é envasado novamente depois pelo pessoal responsável que faz isso igual faz com gás, né? Aí enche também e aí vai trocando, né? Repõe. Tem o pessoal próprio que mexe com isso. Não é a equipe da enfermagem. A equipe da enfermagem pega ele pronto para colocar o fluxômetro e ofertar para o paciente, tá bom? Cuidados de enfermagem no alto fluxo, né? Observar a adaptação à máscara e fixação, tá? Que se não tiver no local certo pode ter problema. Manter o O2 umidificado, tá? Igual eu falei para vocês, na hora que aquela água do umidificador estiver abaixo do nível, não podemos colocar, temos que preencher ela corretamente. Vocês vão ver que vai ferver lá dentro, né? Vai borbulhar e depois ela vai abaixando, porque vai hidratando, vai umidificando a mucosa oral desse paciente. Trocar o sistema a cada 24 horas, tá? Tem que ser trocado essa água, né? Esse líquido. Atentar para lesão facial, tá? Que pode vir tão forte, né? Se tiver em uma oferta a mais, vai esfriar um pouco a mucosa e pode dar alguma lesão. Manter o fluxo de O2 em 41 minutos, tá? Então, 4 litros por minuto, dependendo da prescrição. Toxicidade do O2, né? Pode acontecer uma toxicidade, né? Que é supressão do drive respiratório no DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva congestiva, tá? Depressão do sistema nervoso central, tá? Hipoventilação, telectasia, né? Lesão do parênquima pulmonar. Então, pode dar alguns problemas, né? Se nós superventilar esse paciente. Aí nós chamamos de toxicidade, tá? Então, o que eu falei para vocês, o que devemos seguir? A prescrição médica, tá? E qualquer intercorrência diferente, comunicar ao médico, comunicar ao plantonista. Nós temos sempre lá, né, a quantidade de pacientes, né? E o médico sempre atento, né, para a gente estar entendendo o que está acontecendo, certo? Cânulas de Guedel, que eu falei para vocês, né, que às vezes as pessoas chamam de chupeta também, tá? Método rápido e prático de manter a via respiratória aberta. Facilita a aspiração de secreções, tá? Então ela é colocada, né, no mesmo sentido que coloca o tubo, porém fica de fora aqui, por isso que chama de chupeta, tá? Pode usar a máscara facial, simples, introdução nasal ou oral, tamanhos 5, 4 e 3, tá? Adultos grandes, adultos médios e adultos pequenos, igual eu falei para vocês. É adulto, porém, tem umas que, dependendo da estatura do paciente, muda de tamanho e adaptação, né, na mucosa oral do paciente. Então, gente, por hoje é só, né? Aqui vocês estão vendo outro cuidado que tem, outro cuidado que devemos ter, né, para este paciente em ventilação mecânica, em ventilação através de oxigênio. Que mais gente está perto dele, mais ele vai ficar sufocado, tá? Então, quando tiver um paciente com falta de ar, dispneia, dificuldade de respirar, afaste os curiosos, afastem-se, ele precisa de ar. Tá? Então é só uma mensagem final para vocês e colocando para vocês que um dos motivos, quando está sem ar, temos que afastar, tá?
E muito cuidado nessa ventilação, né? Muito cuidado, vocês conhecerem os principais dispositivos, né? Na hora de oferta de oxigênio e ter o máximo de cuidado com esse paciente em oferta de oxigênio, checar a saturação dele conforme prescrição médica, se ele pedir de 2 em 2 horas, sim, de 3 em 3 horas, sim, certo? Então, tenha bons estudos, tá? A gente volta na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, não, desculpa, a segunda é feriado, né, gente? Então, nós vamos voltar na quarta-feira, tá? Com as gravações, eu vou ver se eu consigo enviar mais uma atividade para vocês, tá? Para vocês já estar resolvendo e entregar lá para a Risonejo pra gente fechar, né? Porque a gente já viu muito conteúdo. E na quarta a gente dá mais um conteúdo para vocês de mais algumas doenças, né? Que precisam ver também. E depois a gente vai fechar essa disciplina para a gente passar para outra, tá? Tenha um bom final de semana, tenha um bom feriado e até quarta-feira. Tchau, tchau!